Querida Flávia, vamos aproveitar o tempo, porque sabemos que já é uma graça enorme, um favor enorme que tu nos fazes de estar conosco agora com a agenda que tu tens e que tens que ir embora em poucos minutos para cumprir tuas funções na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um dos poucos organismos internacionais que está procurando cumprir suas funções nesse momento, enquanto os organismos ao nível das Nações Unidas simplesmente sumiram e não existem mais, não? Todos estamos esperando alguma declaração das Nações Unidas. A Unesco sim fez uma declaração, e muito boa, mas certamente a declaração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu acho que é até agora a melhor declaração de organismo internacional que já se fez desde que começou a peste. E, Flávia, boa tarde, Fabiano, prazer de te ver. Eu queria perguntar-te uma coisa, porque tu sabes que o tema, eu já te adiantei um pouco que o tema da nossa matéria é a relação entre as ditaduras e o direito e como chegam as ditaduras e como o direito pode fornecer a moldura, digamos, o patamar para que os alicerces, para que uma república possa virar em ditadura. E isso é uma coisa interessante. Todas as ditaduras, até hoje, apareceram em repúblicas. Ou seja, a monarquia não vira em ditadura. Vira em monarquia absoluta, mas não em ditadura. A ditadura, desde as origens, é uma figura republicana, uma figura que aparece nas repúblicas. Flávia, tu pensas que a atual situação que estamos vivendo no mundo, em particular em nossa América Latina, em nossos países, pode ser uma situação que, em determinados contextos, possa levar a que algumas repúblicas caminhem na trilha do totalitarismo e do caminho da ditadura? Eu agradeço muito. Eu quero começar expressando uma boa tarde a todos e a todas. E queria registrar ao meu querido amigo Ricardo, de tantos anos e décadas, eu diria, a minha imensa gratidão por qualquer convite que seja feito pelo meu querido amigo, meu reconhecimento pelo seu brilhante trabalho, seu trabalho inspirador. Eu creio que o Ricardo, além da qualidade intelectual, qualidade humana, tem esse poder da catarse, de nos trazer, né, de nos reunir, de permitir que os nossos encontros sejam laboratórios de ideias. E então sempre tenho uma profunda gratidão por tudo que a vida nos ofereceu desse encontro, de tantas parcerias, de tantos projetos emancipatórios. E esse diálogo me leva a duas reflexões. Primeiro, em relação à debilidade das nossas democracias na região, eu entendo que há um desafio estrutural da nossa região, e trago alguns dados aqui, com relação ao fortalecimento da institucionalidade democrática. Se nós tomarmos, por exemplo, a pesquisa Latinobarômetro de 2018, o apoio à democracia na América Latina contava com 48% de endosso, ou seja, menos da metade. E o que se percebe é que há um constante decréscimo de apoio à democracia nos últimos 7 anos, o que para alguns seria uma diabetes democrática. E o que nós vemos, se nós tomarmos os indicadores sobre confiabilidade institucional, na região, as duas instituições mais confiáveis são, primeiro, igrejas, com 63%,
e Forças Armadas, o que me arrepia, com 44%. Se vocês tomarem o grau de confiabilidade no Congresso, é de apenas 21%. Nos partidos políticos, 13%. O Pew Research Center publicou um relatório chamado Globally Broad Support for Representative and Direct Democracies, but many also endorse non-democratic alternatives. Então, há um endosso às alternativas não democráticas no mundo com essa ascensão do populismo autoritário, contando com aval de 23% no Brasil, 27% no México, 18% na Argentina. Então, cada vez mais nós temos a ampliação desse grupo de pessoas que são os indiferentes à política e que alimentam e fortalecem respostas populistas autoritárias na região. Se nós tomarmos outros indicadores, como da Transparência Internacional, Transparency International Corruption Perception Index e o Rule of Law Index, os nossos países estão da metade para baixo com relação à questão da governabilidade democrática. Então, a minha segunda reação é que o Covid-19 nos coloca um imenso teste para as nossas democracias, para a resiliência das nossas instituições, para a resiliência do nosso Estado democrático de direito. Por quê? Porque saem empoderados o Poder Executivo e as Forças Armadas, que tendem a usar a força, muitas vezes de forma indevida, arbitrária e excessiva. E daí que na comissão, e eu fico muito feliz, a avaliação do Ricardo, para mim, é muito importante, com relação à nossa resolução número 1/2020, nós temos todo um capítulo dedicado justamente à questão das liberdades fundamentais, Estado de Direito, em momentos de restrição. Nós estamos fazendo mapeamento dos 35 países da região América do Norte, Central e Sul, como estão respondendo à pandemia. E estamos em todos os pronunciamentos, nós enfatizamos que qualquer restrição, qualquer limitação a direitos humanos em nome da pandemia para defender o direito à saúde deve estar de acordo com o direito internacional de direitos humanos, com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, não causando restrições maiores do que as necessárias. E mais, algo muito importante que aí o professor Ricardo, com essa sensibilidade, já nos traz, o mundo pós-Covid. Essas medidas são temporárias. Acho que nós, da área jurídica, temos a grande responsabilidade de ter esta lupa, de não tolerar que essas medidas que hoje são necessárias, adequadas e devem seguir a proporcionalidade estrita, não sejam toleradas em condições normais. Então, claro, hoje nós renunciamos e suspendemos o direito à liberdade de locomoção, e faz sentido em nome da saúde pública. Hoje, há casos que chegam à comissão muito graves, envolvendo Bolívia, por exemplo, de controle cibernético, Cuba e Venezuela também, situações dramáticas em que pessoas foram encarceradas por emitir uma opinião criticando a política do governo. No Brasil, houve um intento de reduzir o alcance da Lei de Acesso à Informação. E, felizmente, o que está calibrando o nosso Estado de Direito é a separação dos poderes e é o federalismo. Eu sempre digo, estão salvando vidas no atual momento. Então, eu entendo que nós estamos num período muito delicado, muito complexo. Claro que a Covid nos ensina muito. Nos ensina da nossa finitude, as nossas debilidades, o quanto nós compartilhamos as mesmas ameaças e o quanto é necessário também a interdisciplinariedade, ou seja, respeitar outros saberes. Então, na comissão hoje nós trabalhamos, por exemplo, com um standard que é política pública baseada em evidência científica e a responsabilidade do Estado de prevenir violações, prevenir mortes, adotando devidas diligências. Então, em suma, eu entendo que o grande teste interamericano é este que nós passamos com a pandemia. Muito obrigado, querida amiga. Muito obrigado. Agora, tu tens a situação privilegiada, graças a Deus, porque que tu estejas lá é uma verdadeira garantia para todos nós em Latinoamérica, de estar na Comissão Interamericana.
E a Comissão Interamericana tem uma situação, nesses momentos, que é um pouquinho rara, porque a Comissão Interamericana está representando um bloco de países que, nesse momento, estão desunidos. Ou seja, vocês, em alguma medida, transformaram-se em um organismo. Eu não quero, por favor, que ser ferinte, não, mas um organismo fantasma, porque representa uma unidade de nações que, na hora da verdade, se fecharam as portas mutuamente e olharam para a outra parte e se interessaram apenas nos próprios problemas dentro das próprias fronteiras. E eu te pergunto uma coisa, porque dentro desse fenômeno eu consigo enxergar com grande preocupação fatores xenofóbicos e um incremento, um crescimento de uma doença que eu acho que é muito pior que o coronavírus, que é o nacionalismo. O coronavírus dizem que pode matar, no pior dos casos, 300.000 pessoas. O nacionalismo já tem matado muitos milhões. Como doença, eu acho que a pandemia do nacionalismo é muito, muito, muito mais grave que o Covid e, aliás, não se encontrou vacina, nem qualquer tipo de tratamentos. Então, e considerando, aliás, que o nacionalismo está hoje dentro do ideário dos 4 presidentes e outros mais, mas pelo menos o presidente do país mais importante da América do Norte em poder, que é os Estados Unidos, o país mais importante de Eurásia em poder, que é a Federação Russa, o país mais importante da Ásia em poder, que é a República Popular Chinesa, e o país mais importante em poder da América do Sul, que é o Brasil. Ou seja, não estamos falando do nacionalismo do senhor presidente da Coreia do Norte, que é um país muito respeitável, mas não deixa de ser um país muito pequeno, e estamos falando de que o nacionalismo está colocado hoje no ideário dos governantes de vários dos países mais importantes do mundo. Eu te pergunto, essa situação, que não sei se tu também a percebes como eu, de força crescente do nacionalismo e que leva a elementos de xenofobia muito claros, pode ser também uma situação que ajude para avançar no triste caminho do totalitarismo e das ditaduras? Tens que colocar. Eu entendo aí, professor Ricardo, eu acho que esse é um tema extremamente complexo, instigante, difícil. Entendo que, de fato, nesses países há o incremento, a ascensão do populismo autoritário, uma narrativa xenófoba, da criminalização do outro, do migrante, do não nacional, America First. Quem toma o discurso do Trump, eu sempre gosto de ler cuidadosamente os discursos do presidente dos Estados Unidos, da ONU, quando aberto os trabalhos, que aí é uma narrativa muito interessante e muito indicativa, né, do unilateralismo, da soberania nacional, America First, nacionalismo extremo, que é a pior forma de racismo, que aí cria-se aí doutrina de superioridade baseadas em diferenças. O que eu creio, e aí tenho refletido bastante,
é que nós teremos um mundo pré-Covid e pós-Covid. E que não é a terminologia, é um momento, instaura-se agora um momento em que escolhas cruciais devem ser tomadas. Nós temos ao menos dois caminhos, ou aprofundarmos e fortalecermos esses regimes aí que eu diria autoritários, nacionalistas extremos, que não respeitam os direitos mais básicos, que não apreciam a solidariedade, tampouco a empatia, ou caminharmos aí em busca da maior cooperação internacional, com políticas mais articuladas e mais coordenadas. Nós, na comissão, temos feito a análise das respostas diversas que a nossa região tem dado. Eu creio que há muito voluntarismo, porque todos fomos pegos de surpresa, todos mudamos as nossas vidas radicalmente, e mesmo quando nós pensarmos nessa metodologia de Zoom, de ensino à distância e teletrabalho, etc., eram, por vezes, ferramentas que, por exemplo, o Poder Judiciário no Brasil pensava em implementar o teletrabalho daqui a 5 anos. E eis que teve que sofrer uma antecipação para a próxima segunda-feira, e assim foi. Então, todos nós. Então, eu vejo aqui, eu como uma otimista, acho que sou uma otimista como você também, realista e otimista e realista, eu acho que é uma grande oportunidade também, uma grande oportunidade. Ontem eu fiquei muito esperançosa com este movimento liderado pela União Europeia, que contou com o apoio de muitos países, não só os países da União Europeia, como a Alemanha, França, Portugal, Espanha, Reino Unido. Reino Unido agora, quer dizer, eu que criticava tanto o Boris, hoje, até pela sua trajetória de vida, por ter experimentado esta situação, é muito mais sensível. E ele próprio diz, ele que era tão unilateralista, diz, não haverá resposta de forma isolada. Problemas globais demandam respostas globais. O vírus não tem passaporte. E eu achei muito lindo, inclusive, esta visão que nos preocupa, não é a questão da propriedade intelectual, que, veja, quando for descoberta uma vacina contra o Covid, meu filho é médico, meu irmão é médico, meu pai é médico, a gente pergunta, eu fiquei refletindo sobre as vacinas, o quanto as vacinas simbolizam de esperança, de vida, mas elas têm que ser acessíveis a todas as pessoas. Então, claro, aí nós temos que revisitar uma concepção mais tradicional de propriedade intelectual, como se fosse um bem público da humanidade essa vacina. Por quê? O que me chama a atenção? Por exemplo, a malária, que também é muito... A malária não, perdão. O sarampo, que é uma doença extremamente contagiosa. A vacina foi criada em 63. O ano passado, o sarampo ainda matava 140 mil pessoas. Passados tantas décadas, e o vírus do Covid tem aí, eu não sou médica, mas há a questão da mutabilidade do vírus. Então, esse é um outro debate muito importante. Quer dizer, em que medida nós abraçaremos aí a ciência global na perspectiva dos direitos humanos. O Comitê da ONU lançou recentemente uma recomendação geral muito interessante no campo de direitos econômicos, sociais e culturais sobre ciência, tecnologia e direitos sociais. Quer dizer, hoje o direito à saúde demanda o quê? Direito à informação. Então, são direitos que cada vez mais estão interdependentes. Ninguém sem informação pode se prevenir adequadamente, lavar as mãos, medidas básicas, porque não há vacina, a vacina somos nós. É distanciamento social, é o que estamos fazendo agora, é higiene básica. Então, eu tenho esperança em que este momento sirva para... nós temos essas dois extremos aí. Ou densificar e fortalecer essas óticas autoritárias despóticas, ou, quiçá, fortalecer a ótica da cooperação internacional com políticas mais integradas, com políticas mais coordenadas, aprendendo com boas práticas, com práticas de maior sucesso, aprendendo com as práticas que também não foram exitosas. Eu vejo também que o fato do vírus ter chegado na nossa região, eu não sei se vocês, se o professor Ricardo e se vocês, pelo menos eu vou confidenciar, quando eu via ali, lendo jornal, assistindo aos jornais, a situação da China em janeiro,
parecia Saturno, parecia Júpiter, era num outro planeta, aquelas pessoas de máscara. Eis que chegou, né? E quando chegou primeiro na Europa, eu até indagava, será que isso vem para cá? Né? Será que nós vamos enfrentar? Então, o fato é que chegou, mas depois de ter aterrissado em outras geografias. Chegou aqui, nós podemos aprender com outras políticas e com as nossas peculiaridades. Nós somos a região mais desigual do planeta, a mais violenta do planeta, e aqui sofre, não é, já debatemos a primeira pergunta, essas debilidades democráticas em relação à institucionalidade democrática. Como lembra Bachelet, o vírus não é discriminatório, mas o seu impacto é. Se nós atentarmos à letalidade do vírus no Brasil, a maioria expressiva afrodescendentes. Nos Estados Unidos, hispânicos e afrodescendentes têm uma letalidade 2 vezes maior que a dos brancos, por exemplo. Então, nós nos deparamos agora também, eu vejo, com essa situação da pobreza extrema. A região hoje tem 30% da população na América Latina vive na pobreza e 11% na pobreza extrema. Ou seja, nós chegamos a um ponto que há pessoas tão pobres, elas são tão pobres a ponto de colocar em risco a sua própria sobrevivência num cenário como esse. Porque nem tampouco 25% da população na América Latina tem acesso à água potável, a saneamento básico. Então, eu também vejo, professor Ricardo, que é um momento, que é uma oportunidade dramática de fazer escolhas cruciais e, quiçá, né, de termos criatividade, inventividade para fortalecermos a solidariedade, fortalecermos essa visão globalizada de ciência, à luz dos direitos humanos, fortalecermos a cooperação internacional. Acho que nós temos esse horizonte possível, mas também podemos aí, e veja que o mundo não é tão simples, claro ou escuro, há movimentos. Então, há um movimento, de um lado, complexo, aí da ascensão do nacionalismo autoritário desses países, nenhum deles participou deste evento ontem, quando foi levada essa bandeira pela União Europeia. Países como o Canadá participaram, África do Sul participou, Arábia Saudita participou, a Fundação Gates participou, agora Estados Unidos não participaram, Brasil não participou, tampouco Rússia, tampouco China. Então aí nós vemos talvez seja, eu acho, talvez uma outra divisão do mundo, que já foi tão dividido, né, na época da Guerra Fria, leste-oeste, depois norte-sul. Talvez a divisão que o mundo apresente mais à frente seja essa. Talvez seja essa, uma divisão entre os países unilateralistas, multilateralistas, não é? E hostis à ciência, aqueles que, não é, se amparam na ciência, nas suas políticas públicas. Estou aqui num brainstorming, assim, pensando alto. Obrigado por pensar conosco, não? Porque isso faz que nós também pensemos, não? Dentro dessa mesma, tu sabes que assim entre nós, tu sabes qual é meu sonho maior nesse momento? Eu já com alguns deles o compartilhei. Eu imaginava, tu imagina, Israel descobre a vacina e, como primeiro movimento, entrega a vacina gratuitamente para o Irão. Se tu pensa, se uma coisa assim acontecesse, o mundo muda para sempre. O mundo muda para bem e para sempre. Bastaria uma coisa assim pequena, assim de simples, e o mundo mudaria para sempre. Tristemente, acho que não vai acontecer. Até penso que o Irão talvez não aceitaria. Não, não sei, mas eu sonho às vezes. Com relação ao que tu falavas de Boris Johnson, a mim me aconteceu uma coisa muito semelhante, mas não temos que esquecer que Boris Johnson é um professor universitário, é um pesquisador, é um homem de academia e é um professor universitário. Ou seja, que ele, na hora da verdade, e com essa questão do aprendizado, dos erros e demais, ele mostrou ser um cientista, não? Ele mostrou verdadeiramente ser um cientista e ser, na hora da verdade, ele mostrou que ele é um professor universitário de verdade, não? Eu concordo, eu também. Eu até tenho agora simpatia por Boris Johnson, devo reconhecer. Mudei muito
meu ponto de vista. Queria perguntar-te uma coisa, eu sei que estás... Eu também mudei muito. O que aconteceu? Não? Eu mudei. Eu sei que estás com pouco tempo. Eu quero perguntar-te uma coisa. Em alguns dos países da América do Sul e da América Latina em geral, nesse momento, caso da Argentina, por exemplo, caso da Colômbia, o legislativo não está funcionando. Na Argentina, se está preparando o Congresso para ver se na semana próxima pode, hipoteticamente, começar a funcionar. Em outros países da América Latina, o poder legislativo está funcionando, mas não muito. E o judiciário, em alguns países, também está funcionando limitadamente. O caso da Argentina é notável porque o judiciário está funcionando com grandes limitações e o poder legislativo simples e diretamente não funciona. O que quer dizer que toda a gestão da pandemia foi levada unicamente pelo executivo e sem controle. Sem controle. E quando aqui, no caso da cidade de Buenos Aires, o chefe de governo emitiu uma medida terrível, terrível, obrigando as pessoas de mais de 70 anos a pedir permissão por telefone, a um telefone que não te atendem, aliás, para poder sair à rua, comprar suas coisas. Toda pessoa de mais de 70 anos. Então, fomos o povo, eu fiz uma carta que ficou viralizada, como fala agora, que levou a que o judiciário declarasse a inconstitucionalidade da medida. Aliás, o Poder Executivo, incrivelmente, da cidade, manifestou que não ia apelar à inconstitucionalidade, mas também não ia retirar a medida, porque a medida era boa. Eu te pergunto uma coisa. Tu pensas que o não funcionamento ou funcionamento restrito dos outros poderes, e especialmente o legislativo, pode ser uma coisa extremamente grave, ou mais ou menos grave, ou não tem importância para a questão, digamos, da consolidação de formas mais totalitárias e mais autoritárias? Muito obrigada. Eu acho que essa é uma questão central, extremamente importante para esse momento. E eu trago aqui duas reações. A primeira, a própria comissão, e a segunda, o funcionamento dos poderes na região. Na comissão, nós debatemos muito, e a nossa primeira mensagem era: nós temos que dar a mensagem que nós estamos em funcionamento, que as vítimas têm acesso a este canal, que as medidas cautelares seguem em caso de urgência, danos irreparáveis e gravidade. Então, nós, claro, com relação aos prazos do sistema de casos à via tradicional, nós nos alinhamos com a corte, houve a suspensão, mas a nossa produtividade está em máximo grau, porque não há deslocamento com avião, com tantas viagens, então nós estamos, hoje mesmo, há 10 informes de admissibilidade para nós votarmos e informes de fundo. Nós nunca trabalhamos tanto, se não agora, realmente a produtividade muito elevada. Mas essa sinalização foi muito importante. Então, o que nós fizemos foi reuniões com Zoom, com a sociedade civil interamericana, tivemos reuniões, e estamos tendo agora, por exemplo, eu como relatora LGBTI, terei na semana que vem com grupos LGBTI, da sociedade civil interamericana e movimento LGBTI da região, e os meus colegas, cada qual com uma relatoria temática também, com povos indígenas, com o movimento de mulheres, com o movimento de migrantes e refugiados. Então, a comissão segue firme, atuante. Ontem tivemos uma reunião de 2 horas com o secretário-geral. Hoje nós ainda temos tempo, mas às 5 horas eu entro numa reunião do pleno.
Então, nós estamos operando, e essa foi a mensagem. E tivemos reuniões com os estados. Tivemos 4 reuniões com os embaixadores dos estados, dos 35, primeiro com a América do Sul, depois a América Central, Caribe e América do Norte. E criamos uma SACROI, uma sala situacional para resposta rápida, articulada, coordenada sobre Covid-19. Estamos lançando boletins semanais, estamos tweetando todos os dias, chamando a atenção de estados, quando há problemas, lançando comunicados específicos, temáticos e por países. Então, para nós foi muito importante sinalizar que nós estávamos em funcionamento com criatividade, com inventividade, com todos os desafios que isso acaba por demandar. Saiu publicado nossa convocação da primeira sessão, período de sessões virtual da Comissão Interamericana, da história da Comissão. Nós fizemos 60 anos na Comissão no passado. Primeira vez na história que teremos um período virtual de sessões, porque nós teríamos em maio, agora em Washington, e claramente foi suspenso. E é claro, aí, professor Ricardo, nós temos que ajustar. Por exemplo, vamos manter reuniões de trabalho com os estados, vamos manter diálogos com a sociedade civil, sempre mantemos com os estados, mas as audiências públicas, aí nós sentimos que não seria viável realizá-las no campo virtual, por vários problemas, desde o problema logístico, de tradução, como também muitos não têm acesso. Nós tomarmos povos indígenas, população rural da Guatemala, não tem acesso aí a Zoom, etc. E eu aqui, com relação ao nosso país, país de tantos colegas que estão aqui, digo com toda honestidade, o que está nos salvando no Brasil, o que está salvando vidas no Brasil, é a separação dos poderes, os freios e contrapesos e a Federação Brasileira. Isto salva vidas. No Brasil, eu dialogava com uma querida amiga que é senadora, uma pessoa fantástica, a senadora Mara Gabrilli, nós dialogamos ontem, é uma pessoa com deficiência física, senadora. Ela disse, olha, nunca trabalhamos tanto no Senado. As nossas sessões, em geral, eram de terça a quinta, e cada um mora num pedaço do Brasil, e as sessões, nós, aqui do país, sabemos, os colegas aqui do Brasil, as alunas e alunos sabem que essa é a realidade. Né? As sessões do parlamento são de terça a quinta. Ela diz, agora não posso respirar, as sessões são de segunda a sábado. Nunca se produziu tanto, sessões virtuais, é o que podemos. Nunca se produziu tanto, com baixo custo, que na verdade aí, questão de passagem, de hospedagem e tudo mais, vai mudar a nossa rotina. Não que se virtualize. Claro que é fundamental as sessões presenciais, mas quiçá haja um modelo híbrido aí. Então, ela disse que a produtividade alcançou aí um grau elevado. A minha irmã é juíza, então tem exemplo aqui próximo, juíza criminal. Também houve um recorde de produtividade no judiciário brasileiro. É claro que há desafios com relação a audiências e tudo mais, mas os poderes no Brasil estão em funcionamento com toda a criatividade, resiliência, sessões virtuais. O Supremo tem proferiu um julgamento importante no dia 1º de maio, que seria feriado, em tese. Tem tido sessões virtuais sábado, domingo, um pouco. Isso eu acho que é um problema do Corona Times, que você perde a noção do tempo. Então, tudo fica uma grande semana, sem fim de semana e tudo mais. E eu tive, professor Ricardo, a semana passada, um webinar com juízes, organizado por uma entidade no México, a Academia de Direitos Humanos do México. Então, participamos uma ministra da Corte Constitucional da Espanha, da Corte Constitucional do México, o relator da ONU para o tema da independência judicial e eu. E foi justamente esse o tema, a necessidade de manter os poderes em funcionamento, especialmente o poder judiciário, porque direitos podem ser violados e são, no caso da violência doméstica, está transbordando na região. O confinamento duplicou assassinato de mulheres na região. Então, temos que ter canais e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante. É claro que é um momento que demanda muita resiliência, pensar fora da caixa, ter inventividade, ter criatividade. Mas eu acho que o pós-Covid
também nos trará lições importantes, muito importantes, a respeito dessa tecnologia que nos faz aqui estarmos juntos hoje. Claro que o presencial é muito mais agradável, podemos nos abraçar, tomar nosso cafezinho e tudo mais, mas é um veículo, não é? É um veículo que pode cumprir um excelente papel. Querida Flávia, eu sei que tu estás com uma reunião em poucos minutos. Onde está Flávia? Aqui Eu está. estou aqui, Que se na muda as galeria. imagens. Eu sei que estás com uma reunião em poucos minutos. Não quero fazer qualquer pressão na tua agenda. Existe a possibilidade de uma breve pergunta de algum dos nossos alunos que queira fazer? Claro, claro. Olha, nós temos 20 minutos ainda. Bem. Vamos dizer, 17 minutos. Os Alguém 3 minutos quer para eu sair aproveitar desses 1 para fazer uma 7 pergunta minutos. à querida professora Flávia? Acho que o Adiante. Matheus. Mateus, adiante. Certo. Professor Ricardo, muito obrigado. Gostaria de agradecer também à professora Flávia, muito interessante os seus pontos. Eu anotei algumas coisas aqui, professora, doutora. Eu acho bastante interessante quando você falou a respeito de um mundo pós e antes do corona, assim como aconteceu em muitas ocasiões na nossa história, em pós e antes de guerras mundiais. E também eu gostaria de lembrar de um TED Talk de Bill Gates, onde ele fala a respeito que agora o nosso futuro é contra vírus e não contra guerras. Nessa introdução que eu fiz, gostaria de saber da opinião da doutora, o que acha a respeito de responsabilização, talvez não agora, mas caso seja apurada uma responsabilidade de algum país em decorrência, talvez não ser só desse vírus, mas de futuros, por essas mortes, entendeu? São mais de 250 mil mortes até o momento, vamos ter muitas outras daqui para frente, infelizmente. E se já podemos falar de responsabilização, se é certo falar disso, se é certo discutir sobre isso, e até que ponto os direitos humanos eles podem afetar ou ser afetados após o coronavírus. Professor Ricardo, já posso responder? Sim, lógico, sim. Eu agradeço muito, Matheus, a sua pergunta. Eu diria, de fato, eu acho que o direito nacional teve uma fase pré e pós-45. Pós-45 deixou aí lições aprendidas do sofrimento indizível de 2 guerras, mas permitiu também, como lembra a Hannah Arendt, um período de reconstrução dos direitos humanos, com a Declaração Universal, a Carta da ONU, a Organização Mundial da Saúde, são todas heranças, não é? Essa arquitetura global veio em resposta aos horrores da barbárie totalitária, do nazismo. Então, eu entendo que haverá lições aprendidas e já estamos aí aprendendo muito. Com relação à responsabilização, eu dividiria essa tua pergunta em 2 vertentes. Há aí, e eu tenho acompanhado esforços dos Estados Unidos e da própria União Europeia, com essa hipótese, teria sido um vírus criado em um laboratório? É uma pergunta, não é? Eu não tenho elementos para dizer se foi ou se não foi, eu acho que aí tem que ter muito cuidado, muita serenidade e muita evidência, muita prova, não é? Porque há essa narrativa. E, claro, se esta narrativa se comprovar com uma prova sólida, aí sim abre-se todo um horizonte de responsabilização. Agora, uma outra vertente de responsabilização, e uma das nossas recomendações vai nessa seara, é a responsabilidade dos nossos líderes. As altas autoridades têm muita responsabilidade em prover informações claras, com base na ciência, de forma sólida. Então, eu diria, há uma responsabilidade grande aí, porque se a ciência nos ensina que, por não ter vacina ou tratamento, a resposta é esta, né? Os meios de prevenção e os meios de salvar vidas. Então, eu trago essa voz enfática
não estamos falando de algo menor, senão não consigo imaginar algo que seja superior a esse esforço, a esse desafio de salvar vidas e evitar mortes. Então, eu creio que aí nós podemos sim, e na comissão nós temos toda uma série de estándares sobre devida diligência. Ou seja, se há dados aí claros de que é possível prevenir mortes, que há mortes evitáveis, se adota uma política pública baseada na ciência, se o indivíduo que vamos dizer, que está infectado com Covid, ele não pode sair às ruas porque pode infectar idosos, crianças, etc. Então, aí eu também vejo que há uma responsabilidade de todos nós, mas agravada das grandes autoridades. Tanto é que lições aprendidas, se nós avaliarmos os melhores exemplos hoje, Nova Zelândia tem se destacado, a Alemanha tem se destacado. Uma dos componentes vamos dizer, do bom resultado é ter lideranças lúcidas. Na Alemanha, uma cientista... Femininas, muito bem. Que adotam políticas públicas. Na Alemanha, por exemplo, há um comitê científico que envolve pessoas com expertise na área da saúde, pandemia, juristas, sociólogos, e as decisões são tomadas a partir da oitiva dessa expertise. Então, eu vejo que o Obama também, quando era presidente, dizia, olha, o meu decision-making process envolve a pluralidade de pontos de vistas. É muito importante ter elementos para poder adotar uma decisão adequada e as mais diversas perspectivas. Então, são muitas questões, mas eu creio que essa responsabilidade, seguramente, nós podemos caracterizar. Gracias. Vamos a, si me puedes responder ahora, si puedes responder la próxima pregunta en castellano, porque se ha sumado Amelia, que la queremos mucho, y hasta ahora hemos hablado en portugués, pero claro, hablas maravillosamente bien el castellano. ¿Qué otra pregunta tenemos para la profesora doctora Flavia Piovesan? ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta? Muy bien, entonces la tenemos a Vanessa. Vanessa, adelante. Tienes que iniciar tu micrófono. Professora, boa tarde, doutora Flávia. Nessa mesma linha de responsabilização do Matheus, mas numa vertente um pouco diferente, no sentido de que como que ficam as questões de direitos humanos quando o governo começa, nesse momento de crise, de pandemia, a selecionar quem será salvo? Responsabilização quanto à má utilização do recurso ou a falta de planejamento para poder atender este momento, né? E acaba falhando e tendo que fazer opções de vidas. Como que será feita, como será cobrada a responsabilização desses governos diante dessas situações? Sim, Flávia. Muitas graças. Graças, Vanessa. Eu penso que esta é uma pergunta muito dramática, não? Muy dramática. Italia enfrentou esta tensión, pero yo pienso que tu pregunta también trae la respuesta. Hay deberes. Entonces, nosotros en la comisión trabajamos con esta ecuación. Hay derechos de nosotros, nosotras, y hay deberes estatales. Esta es la óptica, la perspectiva de la Comisión Interamericana. Entonces, por ejemplo, en nuestra resolución 1-2020, com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, há aqui com prioridade absoluta, não? A garantizar com total prioridade o direito ao acesso à saúde pública. Em Brasil temos o SUS, que bueno, não? Hoy me encanta o SUS, o Sistema Universal de Saúde. Temos que apoiar o SUS. É o momento de fortalecer las capacidades institucionales. Y yo me acuerdo, la agenda de la comisión pre-COVID, tuvimos en Chile. Yo estuve en la UBA, yo me acuerdo, en enero, y desde la UBA tomé el vuelo para ir de Buenos Aires a Santiago, porque el pleno de la comisión
se reuniu, ¿no? Tuvimos una investigación en loco en la última semana de julio, perdón, de enero, este año. Yo estoy un poco... En enero de este año, tuvimos 10 días en Chile. ¿Y cuál era el tema? Las protestas. ¿Cuál era la crítica social? La privatización de los servicios públicos, la privatización de la salud, la privatización de la educación. Hubo una ola de protestas en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Haití, y la comisión, ¿no?, fue a El Salvador. Yo estuve en Haití por 2 veces, en diciembre y en marzo, para el periodo de sesiones. La comisión sesionó en Ecuador. Tuvimos también investigación en loco. Pero es esto, ¿no?, la región, porque esto parece muy lejano ahora. Pero la agenda de las protestas, en realidad, el tema clave era el rechazo a la injusticia social, al grado de injusticia social y el Estado ausente, el Estado que no hacía la inversión adecuada en políticas públicas. Entonces, yo en realidad pienso que ahora es el momento de incluso tener, yo diría, la ousadia, la audácia de revisionar las políticas públicas, fiscales, tributarias, financeiras, econômicas, ou seja, não ter aportes de apoio. Em Brasil temos os R$600 por 3 meses, na boa medida, pero muito temporária, não será suficiente, porque há que ter um apoio, não? Programas de assistência social, programas de apoio com renda básica universal, com subsídios. Ou seja, eu realmente penso que há que oportunizar este momento. Porque se este momento, com este grau de dramaticidade, não tem este impacto, não puedo imaginar outro mais dramático para terlo. Então, eu penso que é a oportunidade da região revisitar e reimaginar políticas públicas mais adequadas de reducción de la desigualdad. Muchas gracias, querida amiga. Tengo una pregunta de Isabela, que como está internada recuperándose en el hospital, me la manda por chat. Dice: boa tarde, professora. Primeiro, muito obrigada pelas brilhantes colocações e ensinamentos. A minha pergunta diz respeito às restrições impostas pelos governos. Quais os critérios ou medidas você utiliza para saber se uma medida restritiva, nesse momento, está extrapolando a razoabilidade, tornando-se inconstitucional ou ditatorial? Se é adequada, se existe uma relação causa-efeito, uma necessidade ou uma proporcionalidade. Lá está o míssil que ela lançou. Adiante. Graças, Isabela. Excelente, excelente. Minha solidariedade, não? Que em um rato esteja aqui com nós outras e nós outros, totalmente com a saúde plena. Pero yo pienso que también, ¿no?, los alumnos y alumnas son muy buenos, entonces hay la respuesta parcial. Yo estoy de acuerdo que hay que evaluar el principio de la proporcionalidad con los 3 testes: adecuación, necesidad, proporcionalidad estricta. Pero ahí hay algo muy importante. La Convención Americana, en el artículo 27, establece el tema de la suspensión de los derechos. Y ahí hay un párrafo que justamente destaca direitos que são insuscetíveis de suspensão. Por exemplo, direitos políticos. Por exemplo, o direito à integridade física. Então, por exemplo, o direito à igualdade e proibição da discriminação. Ou seja, há ali direitos que são insuscetíveis de suspensão. Ou seja, nada pode justificar a tortura ou a suspensão de direitos políticos. Então, eu somente traria a título de complementação a tu resposta, además do princípio da proporcionalidade,
con los 3 testes, el tema de la temporalidad muy estricta y además el artículo 27 de la convención que tiene esta perspectiva no hemisférica. Porque es muy interesante ahí tener el mapeo de la región, porque hay un estado de emergencia regional, por veces oficializado o no, con medidas más o menos restrictivas. Pero, en general, los 35 países adotaron medidas restrictivas, en mayor o menor grado. Y ahí hay con la lupa, hay que mensurar si la restricción obedece, ¿no? Está en conformidad con los principios del derecho internacional de los derechos humanos y con el principio de legalidad, proporcionalidad, adecuación, necesidad y además también con el artículo 27 de la convención. Por ejemplo, hubo un fallo muy bueno de la Corte Suprema de Brasil, del Pleno, ¿no? Hace 3, 4 días, justamente controlando el poder del presidente de la República, que intentou suspender direitos relacionados ao acesso à informação pública, e para o Supremo Tribunal Federal não há sentido. Ou seja, numa situação como a pandemia, é clave para as democracias ter o direito ao acesso à informação. Nada pode justificar a suspensão. Ou seja, foi um caso que não ligou à comissão porque nossa institucionalidade respondeu de forma buena y protegió derechos. Muchas gracias. Es suerte, Isabela. Gracias, Flavia. Y Fred me había pedido, y creo que puede ser que sea la última pregunta. Adelante, Fred, habilita micrófono y habla. Boa tarde. Eu creio que a Covid-19 ela vai trazer várias crises multidimensionais em vários âmbitos, político, econômico, etc. E a palavra do momento, eu acho que vai ser essa que a senhora bem explicou, da resiliência democrática. Então, eu queria saber, como cidadão, como é que eu posso agir perante um paradoxo da própria restrição da liberdade, já que nós estamos privados de alguns atos para que se possa fazer valer a nossa cidadania. Então, a resiliência democrática e as restrições de liberdade. Eu queria que a senhora traçasse um paradoxo enquanto cidadão, não como instituição, legislativo ou executivo. Muchas gracias. Gracias. Yo estoy de acuerdo que la COVID-19 tiene una naturaleza multidimensional, o sea, afeta el orden económico, político, derechos, o sea, nadie, ¿no? Todos se ven impactados en sus vidas en las más diversas dimensiones. Y ahí la resiliencia y también nuestra, yo diría, nuestra ciudadanía. Yo pienso, y es interesante porque, por ejemplo, nosotros en la comisión, yo compartía, estamos con una agenda muy intensa sobre la protesta, el derecho a la protesta social y también el tema de la respuesta estatal, que Isabela muy bien lo aclaró, o sea, en el marco de la legalidad, proporcionalidad, evitando, ¿no? Rechazando abusos, excessos, arbítrio. Pero ahora, o ambiente que temos agora é o ambiente virtual. Então, ou seja, esta é a ágora que temos, não? O cyberspace, ahorita, com todos os desafios. Eu penso que o acesso à internet, hoje, eu penso com a Covid, será um direito humano clave, o acesso à internet, às redes. Por exemplo, niños e niñas em Brasil. Sabemos que as classes A e B, os niños e niñas têm ordenador e podem ter a ensinança online, pero muitos não têm. Pero têm móveis. Em Brasil, 76% da população tem móvel. Então, aí há que ter também
a criatividade de tratar de manejar estas desigualdades e a exclusão digital. Eu penso que este é um tema clave. Eu penso em África, por exemplo, o tema das desigualdades. Eu li um indicador que destacava que, por exemplo, nos países da Europa, 85% da população está online, 15% offline. Em África é o oposto, 15% online, 85% offline. Há 5 países da África que tampouco há respiradores. Imagínate a situação. Então, eu penso que nossa resiliência, primeiro, não quédate em casa, é o que eu penso que há um civismo aí, é uma restrição legítima de nossa liberdade de circulação, porque agora há que priorizar a saúde e até o momento não há a vacuna, ou seja, é uma expressão de solidariedade, de corresponsabilidade social, estarmos aqui em la casa. E eu penso que neste cenário, no único e eu penso complexo, temos a internet, o ativismo online, e aí este é o espaço que temos, porque as aglomerações, não há mobilização sem aglomerações e tudo mais, e aí isto pode significar a morte de muitos. Então, há que sopesar os direitos e há que ter também ênfase, eu penso, no tema das desigualdades digitais, a exclusão digital e como fazer a internet um ambiente seguro, acessível e que também não haya também um outro tema, o tema da vigilância digital, a privacidade online, hate speech online. Aí temos outros temas que despertam a agenda dos direitos humanos, não? Como proteger os direitos no mundo cibernético, como proteger nossa privacidade digital, como prevenir o hate speech online ou a discriminação online, porque agora é um momento, Fred, que, em minha opinião, estamos mais neste espaço que fora, estamos dentro de casa e as pontes são as pontes cibernéticas, não? É minha opinião por este momento. Gracias. Muchísimas gracias, querida Flavia. Ahora sí creo que ya estás en tu límite de tiempo. Ya te has pasado incluso. Les recomiendo mucho, ahí he informado a través del mailing de Revista Persona sobre un evento que tendrá mañana Flavia en la Universidad de Harvard. Ahí les he puesto el vínculo, se pueden inscribir para escucharla a Flavia mañana en un encuentro muy interesante sobre derechos humanos en este contexto en la Universidad de Harvard. Y yo personalmente me quedo con una gran satisfacción en medio de todas las tristezas que uno tiene en este momento, que es saber que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene personas como Flavia Piovesan. Eso me da una gran satisfacción personal, porque creo que todos nosotros, especialmente los brasileños y los argentinos, que hemos vivido dictaduras militares muy severas en nuestros países, sabemos qué importante que es contar con un apoyo más allá del país. Y que ese apoyo no sea necesariamente de otro país. O sea, que no sea que tengamos que ir a pedir a otro país que invada el nuestro para restablecer los derechos humanos y las formas republicanas de gobierno, sino que pueda ser una entidad supranacional que funcione y que realmente funcione. Esa es la idea, esa es la idea. Los alemanes perseguidos por el régimen de Adolf Hitler tuvieron que ir a pedir a Estados Unidos, a la Unión Soviética, a Inglaterra, que por favor invadiera su propio país para poder sacarse de encima
a ese régimen monstruoso. Bueno, si la Sociedad de Naciones, si la Unión de Naciones hubiera funcionado como se suponía, ahí hubiera sido que tendrían que haber ido. Desgraciadamente no funcionó. Yo creo que es muy importante que en estos momentos tengamos entidades supranacionales integradas por personas como Flavia. Realmente me hace sentir muy feliz eso. Creo que en el nombre de todo el grupo y por supuesto en el nombre mío, te agradecemos enormemente por tu intervención de hoy. Sabemos que tu tiempo es muy, muy escaso y que es realmente de una gigantesca generosidad habernos dedicado este largo tiempo que nos has regalado hoy a la tarde. Te enviamos todo nuestro cariño, toda la fuerza en este trabajo que es el trabajo de tu vida, no es nada nuevo para ti, defender los derechos humanos. Yo creo que ya en el jardín de infantes debías defender los derechos humanos. Es tu naturaleza, ¿no? Defender los derechos humanos. Así que no creo que sea ninguna cosa nueva para ti. Pero, bueno, Dios mediante nos estaremos encontrando pronto en el curso de Derechos Humanos del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, que una vez más tendré el honor de compartir contigo. O sea, como siempre digo, tú eres los Beatles y yo soy el conjunto del barrio, ¿no? El cover group, ¿no? Pero prontito nos encontraremos. Te deseamos todos un gran cariño y un aplauso simbólico desde nuestros lugares. Que estés Muchas muy bien. gracias, un honor, una alegría. Sempre me quedo muy emocionada y revigorada con tus palabras. Sempre un amigo de alma, no compartimos las mismas búsquedas, el mismo sueño y tenemos la misma esperanza movilizadora y emancipatória. Muchas gracias a todos y a todas, un honor. Isabela, cuídate todos, ¿no? Em casa, e beijos, beijos.